Era uma noite quente e abafada quando os primeiros rumores sobre a chegada de Jezabel começaram a se espalhar pelos corredores sombrios do Palácio Real em Samaria. Os sussurros, inicialmente contidos entre os serviçais mais próximos do rei Acabe, logo se transformaram em um murmúrio constante que ecoava nos salões ornamentados. Uma carruagem, tão negra quanto a meia-noite sem lua, adentrou os portões do palácio, escoltada por guerreiros fenícios de porte imponente. Jezabel emergiu da escuridão do veículo com uma elegância que parecia desafiar as próprias leis da gravidade. Seus cabelos negros caíam como uma cascata de ébano sobre os ombros, contrastando com a palidez de sua pele suave como porcelana. Vestida com um manto de púrpura real, bordado com fios de ouro que reluziam à luz das tochas, ela não era apenas uma princesa fenícia, mas uma presença que impunha respeito e admiração. Seus olhos, de um azul profundo como o mar em tempestade, pareciam capturar a alma de quem ousasse encará-los por muito tempo. Havia uma intensidade neles, uma determinação que contrastava com o sorriso suave que ela dirigia aos cortesãos que a observavam com mistura de curiosidade e temor. Poucos ousavam questionar a razão de sua presença em Israel além do casamento com Acabe, o rei cuja ascensão ao trono havia sido marcada por tumultos políticos e intrigas palacianas. Enquanto os murmúrios se intensificavam, Jezabel parecia absorver a energia do lugar, como se já soubesse o impacto que sua chegada teria sobre aquele reino dividido. Seus movimentos eram calculados, cada gesto meticulosamente planejado para deixar uma impressão duradoura na mente dos presentes. Enquanto ela avançava em direção aos aposentos preparados para recebê-la, uma pergunta pairava no ar: o que mais Jezabel trazia consigo além de sua beleza e pompa? O que seu olhar profundo e seu sorriso enigmático escondiam sobre os dias que viriam? E assim, a chegada de Jezabel não foi apenas um evento diplomático. Foi o início de um capítulo sombrio na história de Israel, onde segredos antigos e novas ambições se entrelaçariam numa teia complexa de poder e traição. No coração do Palácio Real de Israel, onde os sussurros das cortesãs rivalizavam com o eco das intrigas políticas, um matrimônio despertava tanto fascínio quanto temor. Jezabel, filha da rainha Jezeel, era conhecida por sua beleza estonteante e pela perspicácia política que igualava sua graça exterior. Sua chegada a Samaria não foi apenas a vinda de uma princesa fenícia, mas sim um evento meticulosamente orquestrado para selar uma aliança entre dois reinos. Acabe, o rei de Israel, homem cuja reputação era moldada por sua ambiguidade moral e estratégia astuta, viu em Jezabel não apenas uma esposa, mas uma peça crucial em seu jogo de poder. Os conselheiros sussurravam que a união não era movida por amor, mas sim pela promessa de estabilidade política e prosperidade econômica que a influência fenícia poderia trazer. Contudo, por trás da fachada de pompa e cerimônia, pairava um véu de mistério. Rumores se espalhavam entre as criadagens e guardas dos palácios sobre os verdadeiros motivos de Jezabel para aceitar o casamento. Alguns murmuravam sobre profecias antigas que previam uma rainha estrangeira trazendo consigo não apenas aliança, mas também perdição para o reino de Israel. Outros, mais ousados em seus comentários, falavam sobre o fascínio que Jezabel exercia sobre Acabe, uma fascinação que não podia ser explicada apenas pela política. Enquanto as cortinas se fechavam na cerimônia de casamento, o povo observava com uma mistura de admiração e apreensão. Para eles, Jezabel era mais do que uma rainha estrangeira. Ela representava um enigma envolto em sedução e mistério, cujas consequências só o tempo poderia revelar. Nos salões suntuosos do Palácio Real de Samaria, onde os murmúrios dos cortesãos se misturavam ao brilho das tochas, Jezabel iniciava silenciosamente uma revolução espiritual. Seu fascínio não estava apenas na beleza que encantava os olhos dos homens, mas na sutileza com que introduzia os ritos pagãos de Baal e Azerá nas terras de Israel. Era como se cada gesto, cada palavra, fosse um fio tecido habilmente na tapeçaria do poder e da religião. Para os cortesãos que a observavam com olhos perspicazes, Jezabel não era apenas uma rainha consorte, mas uma estrategista magistral que via no sincretismo religioso uma oportunidade de fortalecer os laços entre Israel e Fenícia. As estátuas douradas de Baal começaram a aparecer nos recantos mais sombrios do palácio,
acompanhadas pelas oferendas perfumadas e pelos cânticos estranhos que ecoavam nos corredores. Entretanto, para os profetas zelosos de Yahvé, aqueles que se mantinham fiéis ao Deus único de Israel, cada ídolo erguido e cada sacrifício oferecido a Baal representava uma afronta direta ao sagrado. Eles clamavam contra a apostasia que se infiltrava nas terras escolhidas por Deus, alertando sobre a ira divina que não tardaria a se manifestar. Nos círculos mais íntimos do rei Acabe, o marido de Jezabel, as discussões se intensificavam. Alguns conselheiros, seduzidos pelas promessas de prosperidade e estabilidade política que as alianças religiosas poderiam trazer, instigavam o rei a seguir os passos de sua rainha. Outros, mais conservadores em suas convicções, viam nas práticas estrangeiras uma ameaça não apenas aos costumes ancestrais, mas à própria identidade espiritual de Israel. Enquanto o sol se punha sobre as muralhas de Samaria, o povo de Israel se via envolto em um dilema espiritual que dividia corações e mentes. O ar carregava o perfume das oferendas a Baal, misturado ao temor sussurrado pelos profetas de Yahvé. Era um tempo de escolhas inevitáveis, onde cada decisão poderia selar o destino não apenas dos indivíduos, mas de todo um povo escolhido por Deus. Nos salões sombrios do palácio de Samaria, onde as tapeçarias exibiam cenas de vitórias passadas e alianças fragilmente costuradas, um conflito silencioso começava a se desenrolar. À medida que Jezabel consolidava seu lugar ao lado do rei Acabe, sua influência não se limitava apenas aos corredores do poder, mas também aos corações e mentes do povo de Israel. Sua beleza era uma armadilha, sua inteligência uma rede tecida com fios de ouro que seduziam e capturavam os que ousavam resistir. Profetas de Yahvé, fiéis ao Deus de seus ancestrais, observavam com crescente alarme as alterações que Jezabel introduzia na vida religiosa de Israel. Onde antes só se erguiam altares dedicados ao Senhor único e verdadeiro, agora brotavam estátuas e altares para Baal e Azerá, deuses estrangeiros cujo nome provocava arrepios nos corações daqueles que conheciam a história de sua nação. Sob a sombra da noite, sacerdotes clandestinos arriscavam suas vidas para desmantelar os ídolos recém-erigidos, temendo a ira não apenas de Jezabel, mas também do Deus que juraram servir. Mas o conflito não se limitava apenas aos altares profanados. Nos círculos internos do palácio, olhares trocados entre cortesãos e servos falavam volumes sobre a tensão latente que ameaçava explodir a qualquer momento. Jezabel, com seus olhos astutos e sorriso enigmático, percebia cada movimento de resistência, cada murmúrio de descontentamento. Sua estratégia era cuidadosamente calculada, seu jogo político habilmente jogado, enquanto os seguidores de Yahvé esperavam pelo momento certo para desafiar abertamente a rainha e seu consorte. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte de Samaria, um véu de incerteza pairava sobre o reino de Israel. O conflito velado entre a adoração a Yahvé e a idolatria estrangeira estava apenas começando, prometendo desdobramentos que desafiariam a fé e a lealdade de todos os envolvidos. No entanto, sob a fachada de diplomacia e cortesia, Jezabel movia-se como uma sombra ambulante, manipulando as alavancas do poder com precisão cirúrgica. Enquanto o povo de Israel celebrava as festas públicas em honra aos deuses fenícios recém-introduzidos, os seguidores de Yahvé sussurravam em temor nos cantos escuros das sinagogas, temendo as repercussões espirituais e políticas das práticas idolátricas que se infiltravam sorrateiramente na vida cotidiana. No horizonte, as nuvens de desconfiança e medo se acumulavam, tão densas quanto o incenso queimado nas oferendas aos ídolos estrangeiros. Enquanto o povo se via dividido entre o dever de lealdade ao rei e a devoção a Yahvé, o destino de Jezabel tornava-se entrelaçado com o destino de uma nação que lutava para manter sua identidade espiritual e cultural intacta diante das marés da mudança política e religiosa. Os ventos sopravam áridos sobre o Monte Carmelo, onde os céus pareciam segurar a respiração diante do desafio iminente. Jezabel, dos aposentos do palácio, observava com olhos afiados enquanto Elias, o profeta de Yahvé, confrontava os profetas de Baal e Azerá em um duelo de fé e poder. A multidão, reunida em silêncio tenso, testemunhava o embate entre sacrifícios e orações, cada lado clamando por uma resposta divina que poderia mudar o curso da história.
O sol brilhava impiedoso sobre o altar preparado pelos profetas de Baal, suas invocações crescendo em fervor e desespero enquanto aguardavam o fogo celestial que provaria a legitimidade de sua divindade. Porém, o silêncio dos céus era ensurdecedor, provocando murmúrios de dúvida entre os seguidores de Jezabel, que começavam a vislumbrar sombras de incerteza se espalhando por seus corações. Elias, em contrapartida, permanecia calmo e confiante. Seus gestos meticulosos ao redor do altar construído para Yahvé revelavam uma conexão profunda com o divino, uma fé inabalável que desafiava os elementos e as expectativas humanas. O profeta de cabelos negros e olhos ardentes ergueu suas mãos para o céu, lançando uma prece silenciosa que ecoava na mente de todos ali presentes, um grito de desafio ao próprio destino. Enquanto as horas se arrastavam sob o sol implacável, a tensão no Monte Carmelo atingia seu ponto de ebulição. Os seguidores de Jezabel, observando do palácio, seguravam a respiração enquanto os céus se escureciam com nuvens de tempestade, um prenúncio do conflito iminente entre o poder humano e a vontade divina. Nos aposentos internos do palácio de Samaria, onde as sombras dançavam ao redor das tochas crepitantes, Jezabel fervia em um tumulto de indignação e determinação. Seu orgulho ferido pulsava como uma ferida aberta após o desafio no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal foram humilhados pela demonstração de poder de Elias e do Deus de Israel. Com um olhar que poderia congelar o próprio fogo, ela convocou seus conselheiros mais confiáveis, aqueles cuja lealdade era tão profunda quanto o medo que ela inspirava. Entre murmúrios sussurrados e ordens afiadas como lâminas, Jezabel traçou um plano meticuloso para erradicar qualquer vestígio de oposição a seu reinado e a adoração aos deuses estrangeiros. Agentes secretos foram despachados silenciosamente pelas vielas escuras de Samaria, suas mãos manchadas com o dever sombrio de desenterrar e entregar os seguidores de Yahvé aos braços cruéis da justiça real. Sob a mira de espadas e lanças, os profetas do Deus único foram caçados como animais, suas vozes silenciadas pelo rugido implacável da rainha e seu exército de seguidores fanáticos. Enquanto o terror se espalhava como uma névoa venenosa sobre a cidade, Elias, o último profeta de Yahvé a resistir, escapava das garras de Jezabel, seu espírito inquebrantável enraizado na certeza de que Deus não abandonaria a sua sorte. Enquanto ele se esgueirava pelas sombras das montanhas áridas, a ira de Jezabel crescia como uma chama voraz, pronta para consumir tudo que ousasse desafiar sua vontade. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar a influência de Jezabel sem questionamentos. Entre os que resistiam às suas práticas e ao domínio crescente de Baal e Azerá em Israel estava Elias, o profeta destemido de Yahvé. Seus olhos flamejavam com a paixão da justiça divina enquanto ele confrontava diretamente os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, desafiando-os a invocar fogo dos céus. No entanto, a demonstração milagrosa de Yahvé não trouxe consigo o fim da contenda, mas sim o início de uma perseguição implacável. Jezabel, furiosa e determinada, jurou vingança contra Elias e todos os seguidores do Deus vivo. Sob a sombra ameaçadora de seus editos, Elias não teve escolha senão fugir para o deserto, buscando refúgio nas regiões áridas e montanhosas que haviam sido seu lar espiritual durante tempos de reflexão e preparação. Enquanto ele corria pelas trilhas empoeiradas, o vento sussurrava segredos de perigos iminentes e julgamentos divinos. Elias sabia que sua jornada não tinha fim ali, pois Yahvé o tinha escolhido para ser o porta-voz de sua vontade diante dos poderes terrenos e das ameaças ocultas que assombravam a terra de Israel. Enquanto os ventos áridos do deserto sussurravam segredos antigos, profecias sombrias sobre o destino de Jezabel ecoavam nas muralhas de Samaria. Os profetas de Yahvé, embora silenciados pelas ordens da rainha, continuavam a sussurrar em voz baixa sobre o juízo iminente que pairava sobre a rainha e sua casa. Histórias antigas ressurgiam em conversas furtivas nas tavernas escuras da cidade, onde homens temerosos e supersticiosos discutiam os sinais que haviam testemunhado nos céus e nos eventos tumultuosos que haviam assolado Israel desde a chegada de Jezabel. Os mais velhos entre eles, com olhos brilhando com conhecimento de tempos passados, lembravam-se das profecias dos antigos profetas que haviam previsto que uma rainha estrangeira traria consigo não apenas riquezas e poder,
mas também uma maldição que se espalharia como uma sombra escura sobre a terra de Israel. Diziam que as divindades dos deuses estrangeiros trazidos por Jezabel eram ídolos de pedra e madeira, incapazes de ver ou de ouvir, e que Yahvé, o Deus único e verdadeiro, não permitiria que tal blasfêmia fosse impune. Enquanto as estrelas brilhavam acima, testemunhas silenciosas das histórias e das preces dos homens, a aura de mistério e medo que cercava Jezabel se intensificava. A profecia era uma lanterna fraca na escuridão, iluminando apenas fragmentos do futuro iminente, onde a justiça divina e o destino entrelaçavam-se em uma dança inexorável. E assim, enquanto as noites se sucediam e o povo de Israel oscilava entre a adoração e o temor, Jezabel permanecia no centro de uma trama cujos fios eram tecidos não apenas pelos homens, mas também pelo próprio Deus que silenciosamente observava seu reinado. No silêncio implacável do deserto, onde cada grão de areia parecia sussurrar segredos antigos, Elias encontrou seu refúgio. Os olhos atentos de Jezabel e seus emissários não podiam penetrar nas profundezas áridas e solitárias para onde ele fugira. O deserto, com suas montanhas rochosas e vales escarpados, tornou-se seu santuário, um lugar onde ele buscava não apenas escapar, mas também encontrar respostas para as perguntas que pesavam em sua alma. Nas noites escuras, sob um céu salpicado de estrelas que pareciam testemunhas silenciosas de sua provação, Elias se prostrava diante do Deus de Israel. Suas preces ecoavam pelas ravinas e penhascos, desafiando o silêncio com a urgência de um profeta que buscava discernir o caminho a seguir. Era como se o próprio deserto estivesse impregnado com a presença divina, cada rajada de vento e cada sombra projetada pelas rochas sendo interpretados como sinais do plano maior que estava se desenrolando. Ali, nas profundezas da solidão árida, Elias sentia não apenas o peso de sua própria missão, mas também o fardo das escolhas que Israel enfrentava. O destino da nação parecia suspenso no ar, aguardando a intervenção decisiva do Deus que havia guiado seus antepassados através do deserto e dos conflitos da história. Enquanto o sol nascente tingia o horizonte de tons dourados e rubros, Elias permanecia vigilante. O eco distante de trovões ecoava pelos vales, como se a própria terra estivesse sussurrando suas expectativas e temores. O profeta sabia que, enquanto ele buscava clareza nas sombras do deserto, os eventos estavam se movendo inexoravelmente em direção a um confronto que não poderia ser evitado. Os ventos sopravam agitados sobre Samaria, carregando consigo o aroma de incenso e o eco de orações. Enquanto os cidadãos se recolhiam em suas casas ao cair da noite, um silêncio tenso pairava sobre a cidade. Jezabel, envolta em sedas finas e joias reluzentes, caminhava com determinação através dos corredores do palácio, seus passos ecoando como um presságio sombrio. Ela estava ciente das murmurações que circulavam entre os servos e guardas, das profecias que se entrelaçavam com o destino de seu reinado. Mas a rainha era uma mulher de resolução inabalável, sua confiança enraizada na convicção de que seu poder era tão impenetrável quanto as muralhas de Samaria. Enquanto isso, os seguidores de Yahvé se reuniam em segredo, guiados pela voz firme de Elias, o profeta destemido que havia desafiado os altares de Baal no Monte Carmelo. Sob o manto da escuridão, eles preparavam-se para o confronto final, seus corações cheios de fé e temor diante do juízo divino que pairava sobre Jezabel e seu reino. Enquanto o sol nascia lentamente sobre Samaria, uma tensão elétrica permeava o ar, anunciando o momento iminente do destino. Os rumores se espalhavam pelas ruas como fumaça, o povo aguardando com expectativa e apreensão o desenlace da profecia que havia assombrado suas vidas. O nome de Jezabel, como um eco sombrio do passado, reverberava através das eras como um símbolo de poder corrompido e ambição desmedida. Sua morte não foi o fim de sua influência. Ao contrário, ela se tornou uma lenda envolta em mistério e profecia. As crônicas dos escribas do reino de Israel registram sua ascensão meteórica e queda trágica, mas além das palavras escritas, havia o eco das advertências antigas, profecias sussurradas em noites de tempestade e visões que assombravam os sonhos dos profetas. O legado de Jezabel transcendeu seu tempo e reinado, infiltrando-se nas mentes dos futuros líderes e nações que sucederam Israel.
seu nome se tornou um sinônimo de decadência moral e idolatria, um lembrete sombrio de como o poder pode distorcer o coração humano e desviar uma nação do caminho da verdadeira fé. Enquanto o povo de Israel se recuperava dos traumas do passado, novas intrigas políticas e desafios espirituais surgiam como sombras nas paredes do palácio. Líderes sábios discutiam em murmúrios sobre o futuro incerto da nação, dividida entre o chamado sagrado de Yahvé e a sedução das riquezas e promessas dos deuses estrangeiros. E assim, enquanto o sol se punha sobre a terra prometida, o véu da incerteza continuava a envolver Israel, onde o destino dos filhos de Jacó permanecia entrelaçado com a eterna luta entre o bem e o mal, a fidelidade e a tentação. O legado de Jezabel não era apenas uma página virada na história, mas um capítulo sombrio que ressoaria através das eras, uma lembrança constante de que as escolhas de um líder podem moldar o destino de uma nação para sempre. Agradeço por terem acompanhado este vídeo até o final. Espero que tenham apreciado a história envolvente. Não deixem de compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos explorar mais profundamente as narrativas espirituais e enriquecer nossas jornadas pessoais. Fiquem atentos ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, onde continuaremos a desvendar os mistérios e a beleza das histórias bíblicas. Até lá!